Eu trabalho na Senior Sistemas. A Senior Sistemas é uma empresa do segmento de tecnologia. Trabalha com softwares para gestão integrados, tanto de gestão empresarial quanto de gestão de pessoas, em alguns segmentos estratégicos. Nós estamos localizados em Blumenau, aqui em Santa Catarina. Uma empresa relativamente jovem, a gente é de 1988, tem uma estrada aí de 31 anos. Nascemos do espírito empreendedor de alguns jovens que viram a possibilidade no sistema de folha de pagamento, no ano de 1988, e trouxeram essa empresa hoje para 1.700 colaboradores. Uma grande parte deles está lotada em Blumenau, mas também unidades de negócio e filiais distribuídas aí ao redor do Brasil. Importante comentar que na nossa rede também a gente tem consultores de implantação, que são profissionais autônomos, mas que precisam estar capacitados tanto para fazer a instalação quanto a implementação das nossas soluções na casa dos clientes. E também a gente trabalha com canais de distribuição, que são empresas terceiras, que também estão capacitadas para oferecer comercialmente as nossas soluções e também para prestar suporte técnico e fazer a implantação e instalação. Em números gerais, para a gente entender esse cenário, a gente está falando aí de 3.000 pessoas envolvidas diretamente com o negócio da Senior, 100.000 contratos ativos. A gente tem mais de 370.000 usuários do sistema de gestão empresarial, são pessoas que fazem as rotinas de finanças, contabilidade, patrimônio, tributos, usando as nossas soluções. Então, muito de conhecimento embutido na entrega do nosso produto, porque a gente precisa que essa pessoa na ponta saiba usar, de fato, a solução para que a gente atinja o objetivo proposto. 64 milhões de folhas de pagamento rodam hoje no Brasil nos sistemas da Senior, e a gente tem mais de 4 milhões de profissionais com ponto controlado através do sistema de ponto. E eu soube que na Black Friday aí a gente também teve uma participação bem importante no e-commerce com as transações comerciais que aconteceram na sexta-feira. Isso tudo para contar um pouquinho dessa complexa cadeia de valor, onde a gente se arriscou a trabalhar com educação corporativa. Esse framework que eu apresento, ele é antigo, a gente concebeu ele no momento em que a gente pensou em como a gente estruturaria uma universidade corporativa na Senior. Então, ele é de 2013, mas, quando a gente olha para ele, ele ainda faz muito sentido para a gente. Está na hora de repaginar. Mas, na essência, quando a gente pensou em universidade corporativa, a gente tinha muita convicção de que a gente teria que estar muito alinhada à estratégia da empresa. O objetivo é, de fato, que a gente fosse uma área que estivesse a serviço do negócio. E que a gente funcionaria meio como um hub, um difusor do conhecimento entre as diversas camadas de stakeholder. Aqueles mais diretamente relacionados com a gente, que estão no nosso contato do dia a dia hoje, que são os clientes, os profissionais dos canais, os consultores de implantação, os colaboradores, alianças, parceiros, mas também com uma visão estendida e ampliada até a comunidade, o meio acadêmico, a pesquisa e a inovação. Então, só para contextualizar essa história de educação corporativa na Senior, treinamento, capacitação, conhecimento é core para o negócio. Como a gente trabalha com um produto intangível, em que a sua aplicação correta e o conhecimento das regras de negócio é fundamental, a Senior sempre investiu muito forte nessa questão. Até 2007, existiam centros de treinamentos presenciais em Blumenau, e as pessoas se deslocavam do Brasil inteiro para fazer treinamento lá. Só que, como toda empresa de tecnologia que busca crescimento exponencial, a questão de ser tudo presencial virou um problema, e aí ela acabou estabelecendo um núcleo EAD em 2008. Então, para contar um pouquinho de como a gente está hoje, eu acho que é importante entender que, desde 2008, a gente trabalha em learning também na empresa. Então, a gente tem uma cultura muito forte também de learning e de muitas ações educativas híbridas em função disso. E, em 2012... e aí 2013, a empresa estrategicamente viu uma possibilidade de juntar todas essas ações de desenvolvimento educacional que estavam acontecendo dentro da empresa e estabelecer numa única área, que a gente chamou, na época, de universidade corporativa. Daí a gente trouxe esse núcleo EAD, a gente trouxe toda a expertise da capacitação técnica nas soluções sênior e a área de T&D, que, então, ficava dentro do RH, dentro da gerência de RH, e era o T&D
fazendo o seu trabalho da forma, né, tradicional, reativo, atendendo às demandas de capacitação levantadas pelas lideranças de forma muito efetiva, mas que a gente trouxe para um olhar estratégico à luz da universidade corporativa. E daí a gente se estabeleceu em 2013 como universidade corporativa, e agora, 2019, a Sênior tem um drive de crescer por aquisição. Foi adquirida uma empresa em Itu, que trabalha softwares de construção civil, e eles têm lá também uma estrutura que eles intitulam de universidade corporativa, e a gente está trabalhando agora a integração das áreas. Então, a universidade corporativa na Sênior trabalha, de fato, a questão da melhoria da performance, pautada em qualidade, produtividade, competitividade, envolvendo os colaboradores através do engajamento e por um melhor desempenho. E o que nos trouxe ao CR? Na realidade, a minha história com o CR começou em 2017. A professora Patrícia, na época, estava procurando alguns cases de mercado na região, e a gente acabou vindo aqui fazer uma apresentação do que a gente vinha construindo dentro da Sênior, e a gente ficou muito instigado a fazer um novo olhar, uma reflexão sobre as nossas ações, os nossos processos e as nossas operações. A gente sentia que a gente tinha potencial para ser mais estratégico para a organização, que a gente podia estabelecer uma gestão melhor de todo o processo de planejamento de educação corporativa dentro da Sênior, desde a recepção até a avaliação. A gente percebia uma necessidade de trabalhar capital relacional, embora, na época, a gente não soubesse exatamente como fazer isso, e também a questão de ampliar a rede interna e externa de aprendizagem. E confidenciando também, por ser a universidade corporativa em rede, bem processual, existe um passo a passo lógico que traz um resultado final efetivo para a organização, a dúvida que, será que numa empresa de tecnologia, nesse mundo VUCA, em que tudo é tão ágil e muda tão rapidamente, a gente consegue trazer um modelo de universidade corporativa em rede? E eu acho que esse foi um dos grandes instigadores da gente ter participado do processo. E eu diria que, acho que sim, a gente está tentando, a gente tem um 2020 pela frente aí, já fizemos uma caminhada, vou contar um pouquinho do que a gente fez até agora, mas o objetivo é que, sim, que a gente evolua para o nível de maturidade na universidade corporativa em rede, talvez num médio prazo. A gente começou também, como a Marta contou antes, né, no Banrisul, a gente fez a aplicação do diagnóstico Kremer. Já foi, para nossa surpresa, que a gente se intitulava Universidade Corporativa há tanto tempo, e, no nosso diagnóstico, nós ficamos como uma universidade corporativa ainda com entregas a fazer. Esse diagnóstico ele é muito importante, porque ele trouxe para a gente questões que precisam ser fortalecidas, questões que precisam ser aperfeiçoadas e, principalmente, questões que precisam ser implementadas. Então, ele serve de base para quem está nesse processo, para o estabelecimento de um plano de ação, com ações muito efetivas e direcionadas. E ele conversou, lá na Sênior, muito bem com a matriz que traz as evidências de estágios de evolução do modelo CR, que também a gente, daí, consegue, dentro de cada drive, avaliar em que nível de maturidade nós estamos considerando, desde o departamento de treinamento até uma universidade corporativa em rede. Então, a gente identificou que, em algumas coisas, a gente tem ações bem fortes já, principalmente quando a gente fala na questão do alcance, da interconexão e da tecnologia. No alcance, a gente considerou, a Sênior, por ser uma empresa que cresce por aquisição, hoje em dia, a gente tem uma área de negócio, a gente trabalha na oferta de treinamentos para os clientes, a gente atende consultores, atende os canais de distribuição, então, a gente tem uma rede bem ampliada e fluida também, por conta das aquisições e das novas demandas que vão surgindo. Interconexão está no DNA da Sênior, a questão do compartilhamento, talvez até em função de alguns conceitos que a gente tem muito fortes, praticados dentro da empresa. A gente trabalha muito lean, trabalha muito ágil, mas não só isso, os próprios processos da universidade corporativa, eles incentivam o compartilhamento, e a questão de infraestrutura tecnológica também, para dar suporte, já está bem estabelecida. E daí, falando em tecnologia, a gente, como empresa de tecnologia, talvez tenha isso a nosso favor. A gente tem muitas tecnologias que a gente pode aplicar do ponto de vista educacional, e a gente tem procurado ser bem criativo e efetivo no uso das mesmas. Porém,
Quando a gente fala em capital, ficou muito evidente que a gente não tinha muitas evidências de que a gente faz uma boa gestão do capital relacional, né? E o quão é importante a gente conhecer os nossos stakeholders para que a gente faça entregas de valor e tenha canais de comunicação abertos, relevantes e bilaterais, né? Não somente tanto para levar informação de valor como para receber as demandas. Pontos que a gente tem atenção é a questão do foco. Hoje em dia, um foco muito restrito é a questão da estratégia da organização. A gente precisa ampliar o olhar para a rede fixa e fluida, incluir canais, consultores. A questão do nível. Hoje, a gente certifica tecnicamente o conhecimento nas nossas soluções, mas a gente precisa ampliar ainda para ter ações combinadas e casadas com o meio acadêmico. E na questão da gestão do conhecimento também, a gente faz uma gestão de conhecimento muito forte no conhecimento técnico produzido internamente, mas a gente ainda precisa ter um bom caminho para fazer uma efetiva gestão do conhecimento dentro da rede. Então, baseado nesse diagnóstico, a gente resolveu fazer um mergulho de fato na Universidade Corporativa em Rede. E eu digo que foi um mergulho de fato, e o pessoal que trabalha comigo está aqui agora vai se ver ali na foto, porque foi um mergulho, a gente tomou conta de um andar lá da empresa, porque a gente fez um mapeamento de todos os processos, do jeito que a gente faz hoje, e a gente colocou os alunos da Universidade Corporativa em Rede. Então, a gente já está num processo de implementar algumas coisas. Começa, lógico, no capital relacional, que eu tinha comentado antes. A gente fez um mapeamento dos stakeholders da universidade e, surpreendentemente, a gente não sabia disso. A gente identificou 33 stakeholders e, mais surpreendentemente ainda, 16 deles caíram no quadrante gerenciar. Então, a gente tem bastante trabalho aí agora para entender o nível de interesse e de influência de cada stakeholder desse, estabelecer um canal aberto de informação e de entregas de valor. 11 desses stakeholders são do grupo sênior e 5 não são do grupo sênior, são externos. Baseado nisso, a gente também fez um olhar para a questão da recepção. A gente está seguindo direitinho o passo a passo do modelo da Universidade Corporativa em Rede dentro da sênior. A gente está tentando aplicá-lo da forma mais fidedigna possível. Do ponto de vista de recepção de demandas, ficou claro para a gente que, quando a gente recebe uma demanda, a gente já tem que estar olhando para a entrega e avaliação final. Então, a gente fez toda uma revisão em cima dos documentos que a gente usa para fazer as recepções, e ficou mais rico de informação, para que a gente pudesse trabalhar também uma seleção e uma priorização transparente para a organização. Origem da demanda dentro da nossa empresa é um fator muito relevante, eu vou falar depois, porque é a partir da origem da demanda que a gente consegue estabelecer o grau de prioridade daquela ação para a estratégia da organização. E a gente também acabou aqui colocando um indicador de negócio nesse documento, que às vezes é bom as pessoas refletirem um pouquinho já na hora que estão pensando a demanda que vai ser encaminhada. Quando a gente vai da seleção, da recepção para a seleção, eu tinha falado antes para vocês que nos nossos documentos a gente colocou a origem da demanda e deu um aspecto muito relevante, porque a gente pesa. A gente tem uma pesagem para essa origem da demanda. Vocês estão vendo ali que, na matriz estratégica, a gente botou peso 7, porque, de fato, matriz estratégica hoje é, para a gente, a origem mais relevante para uma ação educativa. Porque a matriz estratégica é um documento, não necessariamente assinado, mas combinado, consta em ata, em que a gente estabelece com o Conselho da Administração e com o Comitê Executivo quais são as principais diretrizes para a educação, para que a gente atenda a demanda do negócio no período do planejamento estratégico da empresa. Então, se a ação já vem casada com a matriz estratégica, significa que ela está muito apropriada e deve, com certeza, ser selecionada para foco e para orçamento. Passo seguinte, já foi mencionado aqui, a gente vai trabalhar na priorização com a matriz Gutai. A matriz Gutai também, a gente foi apresentada a ela no curso de Universidade Corporativa em Rede. A gente já estabeleceu para cada critério os níveis de análise. E, inclusive, a gente tem o Gutai, a gente colocou a questão de investimento também como uma característica importante que a gente vai fazer na pesagem, mas só se for para desempate. Na realidade, a gente vai procurar trabalhar com os 5 níveis de avaliação. Próximos passos, onde estamos? Agora, em novembro, a gente fez a aprovação da matriz estratégica,
a gente está divulgando para a organização para que todo mundo saiba dentro da empresa para onde vamos, qual é o alinhamento estratégico, para que as pessoas analisem as suas demandas de capacitação, e muitas vezes a gente precisa provocar essa análise para a gente começar a recepção, seleção, priorização a partir de janeiro. Não estamos felizes com esse cronograma ainda, a gente quer começar mais cedo, mas a gente está num processo de transição, então é o tempo da empresa, nesse exato momento, que está fazendo com que a gente comece um pouquinho mais tarde. Ano que vem já esperamos começar um pouquinho mais cedo todo esse planejamento. Rapidamente, meu último slide, para falar de principais lições aprendidas. O que a gente aprendeu aqui? Primeiro, a questão da gestão do capital relacional. Nós não conhecíamos os nossos stakeholders em profundidade. Não sei se a gente estava atendendo com questões de valor e se a gente dava a visibilidade necessária para as ações que a gente fazia dentro da universidade corporativa. Foi um novo momento que a gente vive agora de relacionamento. O grupo que está aqui, inclusive, vai trabalhar em 2020, diretamente com cada diretoria, quais são os aspectos de educação corporativa relevantes que a gente vai ter que estar inserido no dia a dia da área. A questão da objetividade na seleção e priorização, fantástico para a gente tinha um problema dentro da organização com relação a isso. Por que aquela ação foi selecionada em detrimento dessa? Quais são os critérios que vocês usaram para fazer a seleção? Então, trouxe muita clareza e muita objetividade e transparência, o que contribui para a questão do capital relacional. O foco ampliado, a rede fluida, não olhar somente para a organização, mas para toda a rede fixa envolvida diretamente, e a rede fluida, que também está envolvida com o negócio. Orientação para resultados sustentáveis, e se a Patrícia estiver me escutando agora, ela vai rir, porque eu vou dizer que a coisa que eu levei para mim, para o curso, para o resto da vida é cuidado com o balaio de cursos livres, que nas organizações muito ágeis, a gente, de vez em quando, cai nessa armadilha. Então, a gente precisa ter programas educacionais melhorados continuamente, com um propósito claro, e não atender demandas emergentes o tempo todo. Relacionamentos consolidados com comunidade acadêmica e parceiros. A gente precisa, aí sim, evoluir bastante nessa linha para chegar à maturidade na universidade corporativa em rede, e o estímulo sempre às redes de aprendizagem. Meu agradecimento muito especial à professora. Eu acho que foi uma inspiração esse curso para mim. A gente que trabalha no mundo corporativo, às vezes entra numa vibe muito de entrega, muito de resultado imediato. Então, foi um ano de muita reflexão, e eu tenho certeza que todas as trocas que a gente fez aqui entre a gente e com as colegas todas que estão aqui vão contribuir decisivamente para que a gente tenha uma educação corporativa mais madura e mais efetiva na Sênior Sistemas. Obrigada.